vocês sobre o BPC, mas antes eu gostaria de pedir para você que se inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe com seus amigos, faça o seu comentário e dê o seu joinha, tá? E desde já eu agradeço você que já se inscreveu e é muito importante que você esteja nos acompanhando. Pois bem, o que é BPC? BPC é um benefício de prestação continuada que ampara as pessoas com deficiência. Então, quando a Raíssa era pequena, eu não tinha necessidade da entrada nesse benefício, porque a gente tinha condição de manter todos os gastos dela, por conta que eu trabalhava, o pai dela também, então juntos a gente dava uma boa assistência para ela. Só que quando eu vim para Rio Branco, né, a tratamento, então eu abandonei o trabalho, né, e tive que dar assistência para ela, porque não tinha uma pessoa de confiança para deixar, não tinha como conciliar trabalho com assistência para a Raíssa, porque a gente levava ela para terapia, levava para médico, levava tudo. Então, tudo isso tomava muito tempo da gente, então não tinha como eu trabalhar e ao mesmo tempo fazer isso, né? E aí eu dei entrada pelo INSS. A primeira vez que eu dei entrada, eu fui negada porque faltou alguns documentos, que quando a gente dá entrada no BPC, eles vão procurar toda a vida profissional da gente. E aí encontraram lá que eu era professora, né, que ainda estava em aberto esse contrato. Então me deram um prazo para que eu fosse pegar esse documento, que eu não tinha mais esse ganho. E assim eu fiz, né? Procurei o órgão e aí me deram essa declaração. E quando eu voltei para o INSS já tinha passado o prazo, né? Então eu tive que retomar tudo de novo. Dei entrada novamente, passei pela perícia, passei pela assistência social e tudo, mas quando eu fui lá para ver o documento, estava indeferido. E aí me deram os órgãos para eu recorrer. Eu recorri pela Justiça Federal, não tive resultado também, eles me negaram, e aí eu entrei pela DPU, que é a Defensoria Pública da União. Foi quando eles me concederam o benefício da Raíssa. E assim eu tive essa condição. É uma maneira assim um pouco injusta isso, porque eles fazem todo um levantamento da vida da gente, mas não levam em conta o quanto que a gente gasta com medicação, com alimentação, com o transporte, com tudo isso. Então eles vão só negando. Quando eu cheguei na DPU, não. Né? Eu expliquei direitinho, olha, eu não tenho condição para trabalhar por causa que a Raíssa não tem uma pessoa de confiança para deixar ela. Não tem como ela ficar com a pessoa porque muitas vezes a pessoa não vai entender o procedimento da Raíssa, porque ela grita muito, tem dias que ela tá meio agressiva, tem dias que ela não quer saber de ninguém. Então a gente que é mãe é que sabe lidar com essa situação, né? Que vai aguentar esse momento da Raíssa e sabe como lidar. E também não teria uma pessoa para levar ela para as terapias, como eu falei, para levar para os médicos, para levar também para a escola, para ir buscar. Então essa pessoa não ia ter todo esse trabalho para fazer isso, né? Então, por isso eu deixei o trabalho, né? E aí houve essa necessidade de ir atrás desse benefício. Foi quando na Defensoria Pública da União que analisaram todo esse processo e aí me deram esse benefício, né? E assim eu consegui. Então, eu passei 2 anos nessa luta, né? Para conseguir esse benefício da Raíssa. É um pouco cansativo pra gente, porque a gente lida com uma situação em casa, né? É às vezes um pouco pesado pra gente. Na luta também para conseguir as terapias, na luta também para conseguir consulta, porque não é assim, a gente chega lá e já consegue, não. E aí quando a gente vai recorrer para um benefício que também é de direito, então vão fazer
tipo assim, uma varredura, né? Na vida profissional da gente, para encontrar alguma coisa para que não conceda aquele benefício. E aí a gente acha um pouco injusto isso, porque não é bem assim, né? Se a gente já chega lá, é porque a gente está necessitando mesmo, né? E aí não tem só o problema daquilo que a gente não consegue. Também tem a medicação, alimentação, transporte e várias perdas que a gente tem ao longo desse tempo. Fora que é um salário mínimo, né? Para fazer tudo isso. E pensando na criança. E quanto a mãe, não se pensa muito, né? E aí a gente, com esse salário que era para dar assistência para a criança, a gente como mãe também, podendo, não permite que a gente trabalhe, né? Que a gente tenha um outro ganho, porque essa renda de um salário mínimo, ela tem que dividir pela quantidade de pessoas que tem dentro da casa, né? E tem que ser 1/4 do salário, né? Se tiver 4 pessoas no caso, dentro de casa, que não tenha nenhum deles que trabalhe, então essa pessoa tem direito. Mas e aí? A questão dos gastos, né? Que muitas vezes ultrapassa um salário mínimo. Como é que faz? Então, é assim, aproveitar o momento para fazer esse apelo também para os políticos, os defensores da lei, os que lutam pela causa, mas que por enquanto não fizeram nenhum projeto para ajudar cada um de nós, né, que passam por essa situação. Eu acredito assim que deveria ter um projeto, sei lá, alguma coisa que se pudesse fazer para que esse benefício fosse exclusivamente para o deficiente, né? Independente de quanto estava dentro de casa, porque os demais poderiam fazer o que? Lutar, né? Para que eles fossem, de uma certa forma, dando condição para que esse deficiente tivesse uma vida melhor, né? Então, fica aí o apelo da gente, né, para que essa situação se tenha uma solução, porque não é só eu que passo isso. Muitos pais passam essa necessidade, porque às vezes são os dois, né, pai e mãe, que se revezam para dar essa assistência para a criança. E quando é só um, como é que fica, né? Quando é só um que tem outros filhos também, aí fica complicado, muito complicado mesmo. Então, cada caso, como eu falei para vocês, é um caso e tem que ser analisado, tem que ser olhado com um olhar mais humano, mais sensível para essa situação. E quem sabe, né, de repente surge aí alguém que tem uma proposta melhor, que faça o melhor em prol desta causa dos deficientes. No meu caso é uma deficiente intelectual, Raíssa é autista, Raíssa tem déficit cognitivo, como eu falei para vocês, entre outros CIDs, né, que ela apresenta. Então, fica aí o apelo da gente. Então, pessoal, esse é um assunto que mexe muito comigo, eu sou muito indignada com muitas coisas que a gente enfrenta, né, com pouco apoio de uma sociedade injusta, né? Que muitas vezes só sabem julgar, muitas vezes dizem que a situação daquela criança, daquele momento que ela está em crise de comportamento, questão que ela é mimada, muitas vezes passam pela gente e não dão a mínima, e quando a gente vai atrás dos direitos da gente, a gente é barrado de várias portas, mas a gente tem que persistir, porque senão o direito a gente não consegue, né? E essa luta não é só minha, é a luta de muitos pais, como eu já falei, e isso seria muito importante o apoio. E eu quero agradecer a você que está nos acompanhando nesses vídeos, o meu muito obrigado. Eu finalizo aqui esta filmagem, né, esse vídeo, agradecendo a você que já está nos apoiando, continue nesta causa também, compartilhe esse vídeo, tá bom? E que Deus abençoe vocês todos. Tchau!